Saí de lá, fui falar com o padre Esquil, que era o coordenador da CPT na época, padre João Esquil. O padre Esquil me disse o seguinte: Frei, nós vamos falar com Dom Ivo. Dom Ivo era presidente nacional da CNBB. Dom Ivo Lorscheiter morava e trabalhava como bispo de Santa Maria. O padre Esquil pegou o Fuca da CPT, era um Fuca. E eu e ele fomos a Santa Maria. Chegamos em Santa Maria e o padre Esquil disse o seguinte: Dom Ivo, escuta esse fradezinho, escuta esse freizinho. Aí eu contei para Dom Ivo o que estava acontecendo. Dom Ivo ficou horrorizado, era um homem muito corajoso e muito inteligente, assim, sabe? Dom Ivo marcou, isso foi num sábado que eu fui lá para Encruzilhada Natalino. Aí eu voltei, não sei se no domingo, aí na segunda-feira eu fui falar com o padre Esquil. Aí o padre Esquil marcou e nós fomos na terça-feira, eu acho. De noite chegamos em Santa Maria, contamos para Dom Ivo. E Dom Ivo acionou todo o mecanismo da CNBB e marcou uma entrevista coletiva na quinta-feira de tarde na CNBB em Porto Alegre. Aí veio toda a imprensa, sabe? E o Dom Ivo disse, estava o padre Esquil, estava eu e o Dom Ivo. O Dom Ivo disse: fala o que tu viu lá na Encruzilhada Natalino. E eu, piazote. Eu até hoje admiro como é que o Dom Ivo deu tanta credibilidade, sabe? E virou o jogo praticamente, né? Eu contei o que eu vi. Depois de terminar de contar o que eu vi, o Dom Ivo olhou para aquele monte de câmera de televisão, porque quando o Dom Ivo falava, né? Dom Ivo, Dom Paulo, Evaristo Arnes, né? A imprensa vinha. O Dom Ivo disse: o nome do que está acontecendo na Encruzilhada Natalino é campo de concentração. O exército brasileiro transformou o acampamento do Sem Terra num campo de concentração. Gente, aquilo repercutiu na imprensa europeia, repercutiu na imprensa dos Estados Unidos, repercutiu na imprensa nacional, começou a vir a entidade de direitos humanos do mundo todo. E o Curió e a ditadura militar começaram a se enfraquecer. O Aldo Pinto era presidente da Assembleia Legislativa aqui no estado do Rio Grande do Sul, do PDT, né? Foi lá, eu sou presidente da Assembleia Legislativa. Aqui nesse estado, a primeira autoridade é o governador do estado, a segunda autoridade é o presidente da Assembleia Legislativa, não é coronelzinho que vem de Brasília. Sabe? Criou um ambiente, isso repercutiu nas rádios todas, quando tudo escutava um rádio, né? O pessoal acampado escutava muita rádio. Então aquilo foi um ponto de virada, sabe? Uma coisa do acaso virou um ponto de virada. E, bom, a gente estava ali junto. A partir dali eu não tinha mais ponto de recuo, né? Daí eu fui para a Liga de Tiro também, eu não podia mais lá fazer reunião, mas nem precisava mais, né? Então, às vezes as condições da história, eu digo assim, né? Às vezes os desafios que aparecem para a gente são maiores do que a gente, tá certo? Mas o que a gente não pode é recuar diante dos desafios.